primeira vez que a França sediou um mundial foi em 1938. A competição foi disputada num clima de apreensão devido à ascensão do nazismo de Hitler e do fascismo de Mussolini. Mesmo assim, a terceira Copa da história foi uma festa. Aquela Copa representou um marco para o futebol brasileiro. Os dirigentes da Federação Brasileira de Futebol, defensora do profissionalismo, e da CBD, partidária do amadorismo, uniram suas forças e o técnico Ademar Pimenta pôde convocar os melhores jogadores para o Mundial. Antes de embarcar para a Europa, a seleção brasileira passou quase um mês na tranquila cidade mineira de Araxá. Uma novidade na preparação da equipe, como lembra o jornalista Ari Silva. A primeira concentração da história do futebol brasileiro para uma Copa internacional. Não somente a Copa do Mundo, como também para os campeonatos sul-americanos que nós já tínhamos participado, e como Copa Roca, mas essa foi a primeira concentração efetiva, foi de 38. A seleção brasileira, na época, já tinha craques consagrados. Entre eles, Domingos da Guia e o genial Leônidas da Silva, que mereciam tratamento VIP. O Leônidas foi convocado, ele tinha casado e não se apresentou no dia à delegação. Então, o jogador, o Pimenta queria começar, a Pimenta queria começar o treino, e espera o Leônidas. Até que ele disse, não, você não começava a começar, não sei o que lá. Até que foi dito que o Leônidas ia chegar. O Leônidas chegou. Ele chegou como um rei. Tinha um trem Puma ligado no último carro da composição da aviação sul-mineira, ele sozinho sentado, ele é isso. O embarque da seleção para a Europa aconteceu no dia 30 de maio. 12 dias depois, a seleção desembarcava em terras francesas. O Brasil foi muito bem recebido, principalmente pelas mulheres. É o que garante o ponta-direita Zeca Lopes, um dos craques brasileiros. Não, gostou porque o Brasil, falava Brasil, que a senhora, frijolim, frijolim, vinha para nós pretos, nós tínhamos preto, nós tínhamos mulato, nós tínhamos branco, uma misturada danada, ficava tudo doce. A estreia brasileira aconteceu em Estrasburgo, no dia 5 de junho de 1938. O adversário era a Polônia. O primeiro tempo terminou 3-1 para o Brasil, com um gol de Leônidas, um de Perácio e outro de Romeu. No segundo tempo, um temporal atrapalhou a técnica dos jogadores brasileiros e a partida terminou empatada em 4-4. Na prorrogação, o Brasil venceu por 2-1. Leônidas, ao todo, fez 4 gols e foi saudado como um dos grandes jogadores da Copa. Foi na partida contra a Polônia que o Diamante Negro, ou o Homem Borracha, fez um gol descalço que entrou para a história do futebol. Acontece que nesse segundo tempo, um campo pesado, uma chuva que caiu, barro, acabou a chuteira ficando na boca de jacaré. Escolou a sola da parte superior. Eu não podia ficar com aquilo, então tirei e joguei fora a chuteira e comuniquei ao técnico para arranjar uma chuteira. Mas eu tenho um pezinho delicado, 36, então não foi fácil encontrar na Europa um tamanho desse, nem mesmo na minha equipe. Pediram aqueles garotos gandula que apoiam bola fora do campo que prestasse uma botina dele, mas lá o cara 39, 40, até que encontrei uma 38, de 36 para 38, estava até dentro da época, que era o ano de 38, acabei jogando com ela. Mas ia ser cobrada uma falta contra a Polônia e eu fiquei desuniformizado. Chovia, o juiz não se apercebeu, nós não tínhamos meia branca na época se jogava com meias pretas. Então, com a lama também, o juiz talvez não tenha observado. As chuteiras não eram também clarinhas, eram de cor escura. E eu fiquei na jogada. A bola bateu na barreira, voltou para mim e eu aproveitei o lance e fiz o gol. Seria, naturalmente, se o juiz tivesse se apercebido, invalidado o tempo. Mas ele acabou consolidando, não se apercebeu, e foi um dos tentos contra a Polônia consignado. Foi no Mundial de 38 que a seleção brasileira começou a escrever seus capítulos de ouro no livro das Copas. O Brasil ainda disputaria outras 2 partidas em terras francesas e seria eliminado nas semifinais pela Itália, que se tornaria bicampeã.
Restou para o Brasil, no entanto, o consolo de ter o artilheiro da Copa, Leônidas da Silva, com 8 gols. Mas esta é uma outra história.